Israel está novamente em guerra com o Irã depois que o regime e seus grupos proxy lançaram mísseis balísticos contra Israel na noite passada. Aqui está o que você perdeu. Bem-vindos de volta, pessoal, ao Quad, e mais uma vez estamos em modo de guerra aqui. E é por isso que minhas maravilhosas co-apresentadoras estão todas em seus lugares onde moram, incluindo nossa convidada especial desta semana, Lili Mu, que é nossa especialista em Irã e que realmente está por dentro do que está acontecendo no Irã neste momento? Então, Lili, vou começar com você. Bombardeios recomeçaram ontem à noite. Todos corremos para os abrigos. A República Islâmica está alegando que é porque Israel atacou Darria, que é basicamente o principal reduto dos terroristas do Hezbollah no Líbano. Eles estão fazendo o possível para ligar esses dois conflitos, justamente quando estavam avançando ou não para as negociações. Mas mais importante, Lili, quero que você nos leve de volta a este fim de semana, porque algo já estava acontecendo no Irã antes de tudo isso começar. Talvez você possa nos contar um pouco sobre o que estava ouvindo. Olá e Shalom Fleur. Meninas, obrigada por me receberem hoje. Espero que todas estejam seguras. Sei que o som dos mísseis no seu país é muito perturbador. Já ouvi, já estive aí. Primeiramente, estudantes iranianas voltaram às ruas. O regime está abalado. Elas estão. Durante o apagão da internet, muita coisa aconteceu no Irã que o mundo não ficou sabendo. E havia essa ideia de que só existia um limbo e silêncio no Irã, com pessoas assustadas dentro de suas casas e ninguém saindo para enfrentar o regime. O que aconteceu no Irã, porém, foi que os iranianos se sentiram mais fortalecidos do que nunca, considerando o que aconteceu 3 meses antes do início dessa campanha de bombardeios contra o regime. Após o massacre de janeiro, que aconteceu exatamente há 180 dias, agora temos 3 dias desses dias se repetindo, 180 dias 3 vezes se repetindo. Na nossa memória de parentes e amigos vivos, de repente caindo no chão, indo aos hospitais buscar nossos familiares, vendo ferimentos de bala entre os olhos deles. E o que esse regime esperava era um completo silêncio e a queda do povo iraniano. O que aconteceu foi uma revolta como nenhuma outra, que continuou por toda a diáspora. Enquanto eram mantidos sob a mira de armas no Irã, a missão de resgate trouxe esperança aos iranianos. E no auge da segurança e repressão do regime, as forças de segurança, com brutalidade, vieram e prenderam 20 mil pessoas em um único dia, como se fossem agentes do Mossad. As pessoas não pararam. E agora que a internet voltou, os iranianos viram o que temos feito, nós vimos o que eles têm feito. E a coragem reacendeu de uma forma que estudantes universitários foram para algumas das principais universidades, incluindo Isfahan, e até estudantes do ensino médio foram às ruas e pediram a mudança do regime. Eles disseram: Havit, Havit, de novo. Disseram: Presidente Trump, continue firme. Disseram: Israel, ataque. Nós damos conta. Então, o motivo pelo qual o regime decidiu marcar o 100º dia da morte do seu pequeno mulá, que nem sequer foi enterrado ainda, não podemos esquecer que esse homem fez questão de que estudantes iranianos, famílias iranianas que foram mortos a tiros exatamente há 100 dias hoje não tivessem um funeral. Isso é. Antes de tudo, talvez devessem enterrá-lo. Seria uma forma de eliminar mais alguns extremistas. Mas, Emily, você acha que isso é. Por que você acha que esse momento está acontecendo? Você acha que a aparente. Não sei se concordo, mas quero perguntar isso para você, Emily, pois sei que tem opiniões sobre o assunto. Mas o aparente desespero do governo americano para fechar um acordo, embora eu ainda não tenha certeza se tudo isso é teatro ou se é real. Mas digamos que a República Islâmica percebeu que os americanos realmente querem fechar um acordo. E nesse caso, eles se sentiram fortalecidos e estão ficando mais ousados. Eles foram derrotados antes do fim do chamado cessar-fogo. Eles voltaram a agir com ousadia, lançando 11 mísseis balísticos contra Israel. O que acha disso, Emily?
Sim, quero dizer, acho que já chegamos a cerca de 20 mísseis balísticos neste momento da gravação. Nossa, Foram muitos ataques diferentes de mísseis contra Israel, mas obviamente era isso que ia acontecer. Sempre que você apazigua esse regime de qualquer forma, seja uma administração dos Estados Unidos de direita ou de esquerda, o resultado é o mesmo. Toda vez que eles recebem algum tipo de concessão, eles redobram a aposta em resposta. Se Israel não tivesse respondido, eles provavelmente teriam atacado de novo. E sabe de uma coisa? Se eu estivesse no lugar deles, provavelmente faria a mesma coisa. sim. É assim que eles operam. É a única maneira que conseguiram se sustentar até agora. E não digo isso como um tipo de elogio. Mas sim, Isso realmente funciona para sobreviver, pelo menos para alguns deles. E isso é um problema sério. E eu acho que o que estamos vendo agora é o resultado da falta de visão da administração dos Estados Unidos. Isso é constante na política externa dos Estados Unidos há décadas, tanto da direita quanto da esquerda, que não entendem o Oriente Médio. E, ao mesmo tempo, eles querem interferir e querem se envolver em tudo, em vez de deixar Israel realmente fazer o trabalho que precisa ser feito e dar a Israel todo o seu apoio. Porque Israel sabe como lidar com um inimigo como a República Islâmica. E em cada etapa do caminho, o presidente Trump, por um motivo ou outro, seja legítimo ou não, ok, nem vou entrar nesse mérito. Ele impediu Israel de continuar repetidamente. Ele ainda pede que Israel e a República Islâmica parem de atirar um no outro, mas essa não é a resposta certa. Isso sinaliza e incentiva o regime. Isso mostra ao regime que podem seguir atacando aliados dos Estados Unidos, como Israel, ou outros estados árabes do Golfo Pérsico. Acabei de falar com o presidente Trump, que acompanha a situação na região. Ele me disse o que eu sugeriria ao Irã. Vocês já lançaram seus mísseis. Basta. Voltem à mesa e cheguem a um acordo. Perguntei sobre os ataques iniciais das FDI hoje cedo, e ele disse que não houve coordenação com os Estados Unidos. Perguntei sobre a reação aos ataques israelenses ao Hezbollah em Beirute, e o presidente Trump disse que não está satisfeito. Esse comportamento não é aceitável. Isso não deveria ser aceitável para o presidente dos Estados Unidos, pois todos esses países sofrem ataques da mesma entidade, seja por representantes terroristas como Houthis e Hezbollah ou pela República Islâmica. Isso está totalmente equivocado. Antes de encerrar, quero acrescentar algo sobre os vídeos que surgiram após o retorno da internet. Devo dizer que está apenas parcialmente restabelecida. Não é uma internet aberta, ainda é muito filtrada e com muitos problemas. Mesmo enquanto a República Islâmica lançava mísseis contra Israel ontem à noite, cortaram a internet nessas áreas. Não sei se já foi restabelecida, mas sei que estavam fazendo isso. Mas as imagens que vimos até agora só reforçaram o fato de que o povo iraniano está muito, muito unido, mais do que nunca, quanto ao que querem que aconteça e a quem querem para liderar uma transição. Só há uma pessoa cujo nome ecoa nas ruas, o príncipe herdeiro Reza Pahlavi. E, francamente, é absurdo que o Ocidente tenha feito de tudo para evitar apoiar Reza Pahlavi quando não existe outra opção. Não existe Delcy Rodrigues, ok? Isso não é a Venezuela. Não haverá uma solução vinda de dentro do regime. E mesmo que houvesse, o povo não aceitaria. Vai ser um caos absoluto até que esse regime caia. Realmente é a única opção. E eles precisam aceitar a realidade. Se os Estados Unidos não quiserem, recuem e deixem Israel concluir o trabalho. quero dizer, concordo com tudo o que você está dizendo, se isso for realmente o que os americanos estão planejando. Mas, de certa forma, quero dar o benefício da dúvida para o Trump, porque ele não fez, Shoshana, mais do que qualquer outro presidente fez nas últimas décadas em relação à República Islâmica. Ele deixou muito claro que não quer que eles tenham armas nucleares. Ele deixou muito claro que vai, quero dizer, você sabe, muita coisa é bravata, mas ele fala tipo, eu vou destruir vocês. Ele disse ontem, antes do bombardeio, ele falou, bem, ou vamos fazer um acordo ou vamos voltar à guerra. Na sua opinião, Shoshana, deveríamos dar mais o benefício da dúvida para Trump? Sabe? É uma ótima pergunta, mas eu sinto que estamos vendo a mesma história se repetir várias vezes. Vamos atrás do Hamas. Vamos atacar o Hamas. Vamos acabar com o Hamas. O Hamas ainda existe. Vamos atrás do Hezbollah. Vamos atacar o Hezbollah. Vamos acabar com o Hezbollah. O Hezbollah continua matando no norte de Israel e não parou de atirar. Vamos atacar o Irã e derrubá-los. Mas não concluímos nenhuma dessas ações, Me pergunto por que ainda continuamos. cometendo o mesmo erro novamente. Eles são todos do regime iraniano.
Certo? Então, se vamos fazer isso, se realmente vamos acabar com o Hamas, se realmente vamos acabar com o Hezbollah, temos que acabar com o regime iraniano. É isso. Eu sei que é difícil. E eu sinto que para os americanos política é muito complicada, sabe? Porque eles estão tão distantes disso, simplesmente não afeta eles em nada. Então, para eles, é como se você tivesse que sentar e explicar pelo menos uns 20 minutos de situação geopolítica para eles entenderem como isso os afeta, até que comecem a sentir isso no posto de gasolina. Sinceramente, eu não. Trump e o benefício da dúvida, afinal, ele é o presidente americano. Se o povo dele é contra e ele não resolve logo com um ataque certeiro, não sei o que fará, pois não dá para agir assim sempre. Não dá para ir e voltar o tempo todo. Esse não é o inimigo certo para isso. Na verdade, eu não concordo. Eu acho que os Estados Unidos cumprem um papel muito importante na conversa global sobre política. Não sei se isso quer dizer que os Estados Unidos devem sempre intervir e agir como policiais do mundo. Mas quando se trata de tomar uma posição contra o Terceiro Reich do nosso tempo, contra o regime responsável pelo maior número de ataques terroristas, pela maior quantidade de dinheiro, vítimas no Oriente Médio e além, mais do que qualquer outra entidade, inclusive organizações terroristas, muitas controladas por eles. Acredito que há uma obrigação que afeta o povo americano mais do que eles percebem. Nós definitivamente precisamos envolver algum tipo de educação para que eles entendam, porque o impacto real agora é a subversão. Com certeza. Com certeza. Eu acho que os Estados Unidos têm uma obrigação ética, como país, pelo que representam, de agir nessa situação. Acredito que isso só se intensificou porque o presidente Trump já fez esses comentários antes. Ele usou isso como desculpa para iniciar tudo, chamando os iranianos para continuarem nas ruas. E eu acho que isso traz responsabilidade e que precisamos cobrá-lo por isso. E eu também acho que o que ele fez para prejudicar a capacidade de dissuasão dos Estados Unidos é extremamente perigoso. O que ele aceita tolerar coloca vidas americanas em risco no mundo todo. Os precedentes que criou são totalmente inaceitáveis. Talvez ele faça o papel de policial bom e mau, mas isso traz ramificações e consequências não intencionais como esta. A menos que haja uma grande reviravolta, que espero e adoraria estar errada, ainda não vi isso. E eu disse o mesmo após o cessar-fogo em Gaza e no Líbano, ou dos cessar-fogos, sei lá, já nem sei mais o que essa palavra significa. Mas nada realmente mudou na equação. Então, continuamos esperando por algo que ainda não chegou do governo Trump. Dito isso, ele já usou esse tipo de artimanha antes. E nós fomos críticos até o momento em que ele decidiu agir, e então pensamos que ele estava confundindo o inimigo. Ontem, ele falou com o jornalista israelense do Axios, Barak Ravid, e disse a ele: Bibi é melhor não atacar. Teve uma conversa com Bibi e aparentemente deu a ela liberdade para fazermos o que era necessário, mas não sabemos se há limites ou até onde isso vai. Para mim, e sabe, houve um artigo no Jerusalém Post escrito por David Weinberg. Talvez você concorde, Shoshana. Eu achei que esse enfraquecimento econômico e o Trump pressionando pelo tempo e prolongando a situação, porque aparentemente o Trump enviou na semana passada um monte de novas condições. 2 semanas atrás, sabemos que em uma chamada no Zoom, ou seja lá o que for, ele sugeriu que todos deveriam aderir aos acordos de Abraão. Então, quero dizer, existe um método nessa aparente loucura? Ainda quero dar ao homem o benefício da dúvida, de que ele está jogando com eles do mesmo jeito que eles jogaram com todo mundo por décadas. Tenho certeza de que ele tem um método para a sua loucura. Quero dizer, não acho que ele seja totalmente caótico. Tenho certeza de que ele tem um método para a sua loucura. Eu me sinto muito assim, sabe, dividida entre acreditar que tudo isso está indo conforme o plano e sentir que ele simplesmente acorda de manhã e está amadurecendo. Sim, Maduro, eu sinto o mesmo. De verdade, tipo, se você vê ele em uma entrevista, Eu sinto o mesmo. Tipo, o que funciona nesse cérebro às vezes? E ao mesmo tempo, ele parece ser muito estratégico a longo prazo. Então, estou achando fascinante que isso esteja acontecendo. E o resto do mundo permanece quase em silêncio. Tipo, não tem nada de segurança acontecendo na ONU e não tem, tipo, reuniões. É como se todo mundo estivesse só esperando para ver o que acontece, o que eu acho absolutamente fascinante. Parece que só 3 jogadores no mundo realmente importam, embora isso claramente não seja verdade, né? Rússia, Ucrânia, China, Congo, tudo está acontecendo. Mas a única coisa que está acontecendo na tela principal, digamos assim, é entre os Estados Unidos, Israel e Irã. E ainda assim, todos parecem apenas assistir ao espetáculo publicamente.
Por isso, às vezes, fico sem saber o que está acontecendo. E, tipo, acho que vamos ver o que acontece. Por outro lado, eu realmente acho que, no fim das contas, sim, existe um plano. E mesmo que eu não concorde com tudo o que ele está fazendo e não concorde com a maneira como ele escolhe fazer as coisas, eu realmente acho que, no fim das contas, existe um plano e que eles estão trabalhando juntos. Eu acho que eles estão trabalhando juntos. Para mim, não importa ele dizer FUB, etc. Acho que eles concordam em 90% das coisas. Mesmo que ele faça isso, acho que pode ser parte do teatro. Mas o que é real mesmo é o fato de que, desde o chamado cessar-fogo com o Líbano, que todo mundo sabe que é uma farsa, já tivemos 31 soldados mortos nesse cessar-fogo. Por drones baratos, nossos soldados estão sendo mortos por drones baratos nesse chamado cessar-fogo. E o tempo todo tivemos as mãos amarradas para trás, temos as comunidades no norte de Israel que não podem ir à escola, não conseguem funcionar, não conseguem retomar seus negócios. Após 2 anos e meio de guerra, não podiam voltar para casa. E tudo isso recomeçou porque Israel decidiu ir até o coração do Hezbollah em Darriá e Beirute e dizer: chega, basta. Nossos meninos não podem ser alvos fáceis na fronteira por causa das suas chamadas negociações. E o interessante é que Aoun, o presidente do Líbano, disse há apenas 2 dias, e talvez de novo tudo isso seja questão de timing, há apenas 2 dias, ele disse: Hezbollah não é o soberano do nosso país. Nós é que somos os soberanos do nosso próprio país. A Guarda Revolucionária Iraniana, eles não concordam com isso, eles não aprovam esse acordo. O que aconteceu? Não é o seu país, é o nosso país, é nossa obrigação, não é seu papel interferir no nosso país. Rejeito totalmente essa declaração, pois nosso povo está sendo morto e nossas casas destruídas. Eles estão usando o Líbano como moeda de troca nas negociações deles com os Estados Unidos. Isso é inaceitável. Você acha que isso está ligado, Emily? Você vê isso como algo ligado ao fato de que o Líbano talvez estivesse se aproximando demais ou colaborando com Israel para eliminar o Hezbollah? Bem, esse tem sido o modo de agir da República Islâmica, sabe, desde o primeiro dia. Quero dizer, parte do motivo pelo qual eles ajudaram a orquestrar o 7 de outubro foi em resposta aos acordos de Abraão. Eles queriam impedir ativamente a paz. É exatamente isso que eles fazem. Então, claro, existe esse elemento também. Sempre que há progresso rumo à paz ou normalização na região, a República Islâmica tenta atrapalhar. Tenho certeza de que esse elemento também existe. Mas eles vêm tentando ligar a frente com o Hezbollah aos próprios conflitos deles, sabe? Desde que começou a discussão das discussões, desde que surgiu até mesmo a ideia de negociações. E isso também, eu acho, é um erro estratégico em relação à forma como o governo Trump colocou a questão e ao que eles permitiram que o público acreditasse, mesmo que nos bastidores seja diferente. A maneira como Trump permitiu que a República Islâmica parecesse capaz de ditar as regras para outro país soberano e independente, que francamente está sendo ocupado por um regime islâmico, isso é realmente vergonhoso. Isso não é algo que presidentes americanos deveriam permitir, especialmente para uma organização terrorista que está ativamente atacando o maior aliado dos Estados Unidos, especialmente na região. Então, eu acho realmente irresponsável a maneira como Trump lidou com isso, pelo menos na forma como ele abordou a questão, e eu não acho que ninguém deveria permitir qualquer tolerância ou flexibilidade à República Islâmica quando se trata de interferir, você sabe, nos assuntos de outros países estrangeiros. E eu fiquei muito feliz em ver o presidente libanês comentar exatamente sobre essa narrativa. E vamos torcer para que isso continue. Sei que o Líbano é praticamente um estado falido por causa da República Islâmica, mas espero que possamos reconstruir algo aqui. Pelo menos essas conversas podem ser produtivas. Acredito que há futuro com o Líbano, mas isso exige eliminar o Hezbollah. Exatamente. E quero dizer, nós nunca tivemos uma disputa territorial com o Líbano. É isso que as pessoas parecem não entender. É tudo ideologia. Primeiro foi a liderança palestina que se mudou para lá. E então, quando eles foram expulsos de lá, ou se dispersaram e voltaram para cá, infelizmente. Depois foi o Hezbollah que começou. Mas, Lily, como você e a comunidade iraniana se sentem quando ouvem Trump há menos de uma semana dizendo: sim, eu vou me reunir com Moshe Tabar, vou me reunir com ela, eu tenho conversado com o Hezbollah. Você acredita nele? Ou você acha, meu Deus, sabe onde ele está errando? Não, sinceramente, eu acho que isso é mais um lado teatral dele, por motivos pessoais.
Quero dizer, ele é um homem que realmente tem poder suficiente no mundo para decidir o que vai acontecer e onde. E se ele precisar rir enquanto todos nós estamos na miséria e no limbo, ele vai rir. Deixe ele rir, essa parte ameaçadora. Pelo menos esse é o alívio que esse homem poderoso quer ter, ameaçando apenas com palavras. Mas na prática, o movimento contra a República Islâmica continuou. Não parou. A campanha de bombardeios e todos os movimentos no Golfo Pérsico não pararam. Todas as pressões contra esse regime não cessaram. O valor do real não subiu nem um décimo, nem um centésimo. Subiu? Não. Então, esse regime está em uma situação muito pior agora do que antes da morte de Khamenei, comparado a antes da morte de Khamenei, há 101 dias até agora. Então, a cada dia que passa, eles ficam cada vez mais fracos e mais fracos, até o ponto em que eles estão. Enquanto o povo iraniano não tem pão, não tem óleo, não tem o básico para sobreviver, enquanto vivem em uma das terras mais férteis do planeta, um dos países mais ricos do mundo. No mundo, vivendo em pobreza extrema imposta, enquanto moram em casas que parecem mansões, as pessoas não têm comida para comer. A eletricidade deles é cortada o tempo todo, muitas horas por dia. E então esse regime vai e defende e tenta vingar a morte dos membros do Hezbollah que morreram. Eles fizeram 100 mil iranianos desaparecerem em um espaço de 48 horas. O povo iraniano comemora toda vez que um membro do regime vira pó. O povo iraniano comemora. Não tem outra maneira de dizer isso. Eu compartilho do seu otimismo de que mais cedo ou mais tarde o movimento para se livrar do regime começou. Eu compartilho esse otimismo. E eu sempre disse que pode ser 2 meses, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos. Mas isso já está em andamento. Ou pode demorar mais. Mas isso já está em andamento, principalmente. É muito deprimente pensar em mais pessoas morrendo de todos os lados aqui, e especialmente no Irã. Mas acho que é isso que temos. E falando em canalhas, vamos para o nosso favorito. E toda semana temos mais e mais canalha da semana. Então, Xoxana, começamos com você. Quem é seu canalha da semana? Meu canalha desta semana não será surpresa, pois estou criticando a grande mídia novamente. Mas é a CNN e Isabel Young. Eu não acredito. Então ela diz. Ela aparece no vídeo e fala: os combatentes do Hezbollah são muito reservados, mas conseguimos garantir uma entrevista com ele em um local remoto. E ela está lá, dirigindo pelos campos libaneses, sei lá, e ela conversa com esse cara, deve ter 20 e poucos anos, se tanto. Ele está todo coberto, obviamente. E ela pergunta: como você se sente ao ver seus amigos morrendo? Você já viu muitos combatentes morrerem. Como isso faz você se sentir? Você acha que lutar contra Israel e as tropas israelenses vai tornar o Líbano mais seguro? Quero dizer, com certeza isso coloca o povo libanês em mais risco, sabendo como os israelenses vão revidar. Somos feitos de mártires, estamos de pé e estamos lutando pelo nosso... Sim. O quê? Sim. Você pega um cara que é um terrorista e você não pergunta pra ele por que você atacou no dia 8 de outubro. Você não pergunta por que você está destruindo o Líbano. Você não diz, sem o Hezbollah, haveria paz entre libaneses e israelenses. Em vez disso, pergunta como ele se sente vendo amigos morrerem. Ele responde que sem o Hezbollah não haveria paz no Líbano e fala um monte de besteira. Ela só questiona um pouco. Ela diz, bom, sabe, o que você diria para aquelas pessoas que dizem que você é o motivo de não haver paz? Isso não é verdade. Tudo bem. Como é que você é jornalista? A pessoa que entrevistou o Trump esta semana questionou tanto ele que ele se levantou e foi embora. Mas, tipo, como você consegue uma conversa com um terrorista libanês e simplesmente vira uma plataforma para ele dizer, bem, ou a gente morre ou a gente perde? Tipo, ele não se importa. Essa é a melhor parte. Eles tentam tomar nossa terra. Ela não diz. Que terra você tem? Que terra? Tomar a sua terra? Eles não estavam na sua terra antes de 7 de outubro, antes do dia 8. E você o quê? Ela não diz uma palavra. Ela só conta histórias de fadas pra você.
É uma plataforma para isso. Fico pensando até onde eles podem chegar. Não tem fundo nem para mídia tradicional. Eles só continuam. Você está certíssima. Eles quase fizeram tudo parecer sexy. Ah, é sexy ser um terrorista do Hezbollah. Eu vou para o Irã. Você viu o pessoal da mídia tradicional no Irã? Olhe para os cafés, olhe para as pessoas na rua. O cara do Channel 4, Krishna, com quem já debati várias vezes. Veja que os cafés estão cheios de pessoas duvidando do que está acontecendo. Sinceramente, é pura propaganda. Nós estamos em tempos de Goebbels, de Hitler. Todo mundo está fazendo os terroristas parecerem heróis glamurosos. É vergonhoso, vergonhoso. É absurdo. Parece que ela vai encontrar alguém que sempre admirou e quer ouvir. Sim, e passaram isso, não foi? Tipo, uma coisa é se ela vai lá e faz isso, mas alguém na CNN deveria ter dito, sabe, eu não acho que isso seja o que deveríamos estar mostrando. Ou talvez você precise dizer algo a mais. Nada. Só dando espaço. Sim, mas já vimos Cristiane Amanpour fazendo a mesma coisa com a liderança. De novo, fazendo parecer que eles são as vítimas e os heróis. Não há palavras para essas pessoas. Ok, Emily, quem é seu canalha da semana? Bem, meu canalha, na verdade poderiam ter sido outros candidatos democratas, sim, no meu programa, no Access of Truth, esta semana. Mas o canalha que eu escolhi para este segmento é o Dr. Adam Hamawi. Ele agora é o candidato democrata ao Congresso. É para o Congresso ou para o Senado? Tanto faz, ambas as opções são ruins. Agora ele disputará a eleição geral em Nova Jersey, acho que para o Congresso. E esse cara é realmente um problema. Ele é um ex-amigo próximo e confidente do Cheque Cego, que foi condenado depois por seu envolvimento no atentado ao World Trade Center em 1993. Ele também, Adam Hamawi, devo dizer, não o Cheque Cego, ele também testemunhou no julgamento do Cheque Cego a favor do Cheque Cego. Então tem isso. Além disso, ele foi para a Bósnia durante, você sabe, todo o genocídio que estava acontecendo lá. Foi para a Bósnia e se voluntariou para realmente lutar ou se envolver de alguma forma formalmente com o que basicamente era um braço da Al-Qaeda. Depois ele voltou para os Estados Unidos, trabalhou um pouco e só em 2024 voltou para o Oriente Médio. Estava em Gaza trabalhando como médico voluntário em um dos hospitais, onde, claro, ele não viu nada de errado. Nada mesmo. Claro, ele nunca viu terroristas do Hamas lá, mesmo trabalhando justamente no hospital sob o qual Mohammed Sinwar estava escondido. Mas, claro, é pra gente acreditar que ele nunca viu nada, né? Ele também pediu embargo de armas contra Israel. Ele se opôs ao financiamento do Domo de Ferro para Israel, que, claro, lembro aos nossos telespectadores, é exclusivamente defensivo. Esse cara só quer que mais judeus morram, o que não surpreende. Infelizmente, parece ser uma das novas posições do Partido Democrata nos Estados Unidos. Espero que eles façam algo para se distanciar dessa narrativa, porque ela não está indo na direção certa no momento. Mesmo assim, meu canalha da semana é o Dr. Hamawi. Acho que ele deveria ser totalmente retirado da eleição. Isso seria o mais responsável a se fazer, porque eu não consigo imaginar alguém assim que foi um apoiador explícito do terrorismo e associado a terroristas servindo no Congresso. Quero dizer, é uma loucura, uma insanidade. Absolutamente insano. E está no mesmo nível de um cara com uma tatuagem nazista e um agressor de mulheres também concorrendo pelos democratas. É como se os nazistas tivessem tomado conta do Partido Democrata. É tão deprimente, é ridículo. E eu sei que existem alguns ótimos democratas, mas eles estão perdendo o partido deles. Quero dizer, sabemos que os republicanos têm um pouco de antissemitismo, mas eles estão lutando contra isso. Eles estão lutando contra isso. Acho que os democratas simplesmente se renderam. Sim, é assustador o que acontece. Existem pessoas malucas na direita, como sabemos, e lunáticos dos dois lados. Mas as pessoas que os socialistas democráticos da América, DSA, estão apoiando e lançando intencionalmente são extremistas. Eles eram a ala radical e agora dominam os democratas que amam a América e querem melhorar os Estados Unidos mesmo discordando dos republicanos. Essas pessoas não querem isso. Pessoas como Haman, essas não são pessoas que querem melhorar a América, são pessoas que querem destruir a América. E eles também normalizaram o antissemitismo deles. Fantástico, canalha. Vamos torcer para que ele perca. Deus nos ajude. Lili, quem é o seu canalha desta semana? Você está pronta? Então, há um líder do Partido Verde no Reino Unido, Zach Pulinski. Nós odiamos ele.
Nós odiamos ele. Ele me deixa tão louca. E esse homem é um comunista gay. É tão paradoxal. A Egai Shamesh, ele não sabe. É como se o Khomeini iniciou a guerra transpacta porque queria ser gay, mas só com uma trans. Então, para que fosse muçulmano. Ok, aparentemente. Então, no Irã, se um homem gay é pego no ato, um deles tem que escolher se transformar. Caso contrário, ambos serão condenados à morte e depois se casarão. Então, lembre-se, Zach Polinsky, durante esses últimos 6 meses, fez questão de ser o destaque em várias campanhas em Londres, onde a bandeira da República Islâmica foi exibida gloriosamente por toda a parte. Quem será que está pagando por isso, hein? E ele tem sido, o principal, o maior destaque do Hope Not Hate, que é esse partido ou movimento a favor de fronteiras abertas. Mesmo assim, ele quer manter sob vigilância todos os britânicos que já visitaram Israel ou que tenham qualquer tipo de simpatia por Israel. Os sionistas devem ser controlados. Ele acha que está na República Islâmica. Literalmente é uma vergonha, e ele é líder de um partido parlamentar britânico. Triste. Mas pelo menos estamos aqui para denunciar. Sim, mas sabe de uma coisa? Ele não é só gay. Ele é judeu, Lily. E ele virou completamente as costas para a família dele, para a comunidade dele. Ele foi visto há apenas 2 dias com uma camiseta dizendo "Libertem Marwan Barghouti, um assassino e terrorista. Ele é um judeu que se voltou contra o próprio povo. Um dia ele será expulso, seja pelos islamistas ou outros. O público não pode votar." Os antissemitas. Meu Deus, não podemos falar coisas ruins o suficiente, Lily, sobre Zach Polanski. Quero dizer, ele é um ator fracassado, hipnotizador fracassado, um completo perdedor, não sabe se vestir, parece o Pernalonga ou o Pateta. E além disso, é um judeu que se odeia. Então ele é um canalha fantástico pela segunda vez. E estou supondo que, até ser expulso pelos islamistas, ele vai continuar brilhando no nosso quadro de canalha da semana. Ok, agora o meu canalha da semana representa uma classe de pessoas chamada de acadêmicos israelenses extremistas de esquerda fracassados, que deixam Israel porque não conseguiram estabilidade aqui. Porque, sabe, temos muitas pessoas inteligentes, então há muita concorrência. E o que eles fazem é ir para essas universidades ao redor do mundo. E, claro, as universidades progressistas adoram, acima de tudo, empregar e dar estabilidade para um israelense que fala besteiras contra Israel. E então eles dizem, mas é um israelense. Alan Dershowitz fala sobre isso, na verdade, sobre como existe toda uma classe desses acadêmicos israelenses que só fingem representar o que está acontecendo aqui. E eles não representam ninguém além de si mesmos que se odeiam. E eles não podem voltar para o país porque ninguém aqui falaria com eles. Um desses personagens se chama Shael Ben Efraim. Recuso-me a seguir esses odiadores, mas ele sempre aparece no meu X. Sempre que leio o que escreve, sinto enjoo porque se diz ex-diplomata. Não sei quem o empregou, nem acho que seja verdade. Ele é algum tipo de acadêmico. No fundo, ele é um fracassado. Mas vocês me conhecem, meninas, e eu adoro um canalha com um final feliz. E mesmo que esse cara esteja espalhando veneno sobre o povo judeu e Israel, eu continuo provocando ele dizendo, você não é judeu, sai daqui, eu já te expulsei da tenda. Eu adoro o último tweet dele porque mostra o quanto ele é ignorante sobre o que realmente é o antissemitismo. Como israelense, ele não entende o que é antissemitismo, e esse é o final feliz para esse canalha. Eu sacrifiquei amigos, família, comunidade e, muito provavelmente, a possibilidade de voltar para minha casa para defender os palestinos contra Israel. Não se preocupe, Shael, vou garantir que não volte para casa. Gastei milhares de dólares do meu próprio dinheiro e arrecadei muito mais para Gaza. Sim, foi para o Hamas. E eu me vi sendo atacada de forma tão cruel pelas pessoas que deveriam ser pró-Palestina. Shael, você está percebendo agora que eles te odeiam porque você é judia? Ok, vamos continuar. Você definitivamente está dando um exemplo que ninguém deveria seguir. Não, eles não deveriam, Shael, porque você é uma idiota. Ou eles vão pagar caro e ficar isolados. Shael, você sempre foi assim porque é uma perdedora.
Eu não me arrependo da escolha que fiz. Você é ainda mais idiota do que eu pensava. Foi a escolha certa. Não, não foi, sua idiota, mas foi caro. Bem, parabéns pelo seu final feliz. Você é uma idiota se ainda não entende o que significa ser contra o antissemitismo. Se ainda não entendeu que não existe tipo certo de judia e segue tentando ser aceita por uma comunidade que te odeia por quem você é. Então, Shael Ben Efraim, seja lá quem você é uma canalha, uma perdedora e a idiota da semana. Tá bom. Aliás, Xiel, na verdade, não é mais uma acadêmica. Ela foi demitida da UCLA por assédio sexual. Houve. Bastante acusações. Fantástico. Então, o autodepreciador também é um agressor de mulheres, como o cara com a tatuagem nazista. Sempre há misoginia envolvida. É impressionante como sempre há misoginia envolvida com essas pessoas. Ele é um agressor. Não só isso. Então, ele também foi aquele que o Euromed Monitor afirmou que tinha sido... Ele era a fonte. Informação, sim. Tipo, eles não fazem ideia. Faz quanto tempo que ele não está em Israel? Isso é absurdo. Sim, Shael foi a principal fonte muito confiável do artigo do New York Times sobre estupro de cachorro, assim como do Euromed, que é financiado por todos os islamistas. Então, sim, esse é o tipo de pessoa que ele é, mas eu só fico feliz que todo mundo odeia ele, inclusive o lado em que ele supostamente está. Isso mostra que uma pessoa pode causar um dano tremendo. Porque essa única pessoa se torna a fonte para vários lugares. Sim, Quem quer mostrar que Israel é ruim sempre ataca essa pessoa. claro. Alguém que tem ego, alguém que tem ambição, alguém que tem desejo de jogar ou usar, sabe, o seu judaísmo ou sua identidade israelense para ficar famoso. Pode causar um grande dano, o que é um problema para pessoas como nós, que não querem acreditar que uma só pessoa tem esse poder, mas o mundo busca isso. Mas você não quero dizer. Você não... O New York Times. Sim, mas mais do que isso. De um cara que é um perdedor e quer... Mas, infelizmente, Xoxana, ele não é só um cara. Existem muitos desses acadêmicos israelenses. Agora ele é um acadêmico desonrado, expulso, graças a Deus. Até perdeu os amigos pró-Palestina, melhor ainda. Mas há muitos acadêmicos israelenses fracassados que não conseguiram emprego aqui e foram para a América. E algum departamento de estudos judaicos, estudos sobre Israel ou estudos do Oriente Médio anti-sionista e anti-Israel deu um emprego para eles. Por causa de quem eles são. Israelenses que se odeiam. Isso acontece em todo lugar. Lembro de quando estava com uma grande organização nos Estados Unidos contra o antissemitismo e logo me perguntaram: você pode ajudar a trazer de volta esses acadêmicos israelenses? Eles estão causando grande dano. Esse é um exemplo. Enfim, o que podemos fazer? Vamos nos envolver um pouco mais em vibrações positivas nesse dia tão difícil e nessa semana difícil, e falar sobre nossos heróis. E sempre há muitos deles. Certo, Lili, começamos com você. Quem é seu herói da semana? Eu não quero soar clichê, mas são as pessoas do Irã. Com toda a dor, todo o derramamento de sangue que eles têm presenciado. Eles fizeram funerais para dezenas de milhares e dançaram sobre o túmulo dos nossos heróis. Pelas lágrimas silenciosas das mães iranianas. E pelo Irã, pelas mães israelenses que estavam grávidas, filmando seus vídeos, correndo para os abrigos, dizendo que estão dispostas a estar lá por vocês. Então, para as mães das nossas nações, elas são minhas heroínas. Isso é lindo, Lili. Elas foram muito resilientes. Elas querem falar de pessoas resilientes. Os iranianos, eles não estão desistindo de recuperar sua liberdade e nós precisamos fazer tudo o que pudermos para ajudá-los nisso. Emily, quem é sua heroína esta semana? Eu te amo. Menino, minha heroína da semana é alguém de quem falamos há pouco. Vou escolher o presidente do Líbano, presidente Aoun. Acho que ele está sob muita pressão. E embora eu certamente não concorde com tudo o que ele disse sobre Israel, a maneira como ele se posicionou, de uma forma que administrações anteriores não conseguiram, é muito corajosa. Quanto mais ele faz isso, mais arrisca a vida. Sim. Sabemos que o Hezbollah já matou autoridades e líderes libaneses do governo, inclusive no passado. Portanto, suas ações representam um risco sério. E eu acho que isso deve ser elogiado. Acho que, ao denunciar a República Islâmica por tentar se inserir e desestabilizar o Estado do Líbano, ele faz exatamente o que é necessário. Isso também é necessário como um alerta para o Ocidente.
As pessoas não entendem que, na verdade, existe bastante consenso em todo o Oriente Médio entre Israel, os Estados Árabes e até mesmo o povo iraniano sobre como lidar com algumas dessas situações. O Ocidente parece ter sua própria forma de lidar com isso. Isso normalmente exige concessões, negociações e formas de apaziguamento, que podem ser adequadas em certos momentos, mas não agora com a República Islâmica, especialmente ao lidar com o Hezbollah. O presidente do Líbano é meu herói da semana. Eu concordo com você, Emily. Ele está sob uma pressão enorme, correndo risco de vida. E eu gostei do jeito que ele disse, sabe, Qassem não é o governante do Líbano. Ele realmente partiu para o pessoal e disse: vocês não são os soberanos do nosso país, sabe? Ele basicamente está chamando eles de ocupantes. Acho que é a primeira vez que ouvi isso de um chefe de governo no Líbano. Então, acho que ele está pronto. Nós já começamos as negociações com eles. Não há nenhum conflito territorial com eles, e eles só precisam se livrar do veneno em seu país. E seria muito mais fácil se pudéssemos nos livrar do veneno em Teherã. Mas é isso, sabe? Acho isso tão engraçado. Eu ouço e vejo muitas vozes anti-Israel comentando sobre o Líbano e como eles só querem guerra com todo mundo. BH só quer guerra. Eles querem a grande Israel, eu penso, sério? Onde fica isso? No Líbano? Por qual território estamos lutando no Líbano? Ao que exatamente você se refere? Sim. É um completo absurdo. Não há disputa territorial. E também, eu acho que acabei de ler que 82% dos libaneses realmente querem paz com Israel. Acho que saiu nos últimos dias uma pesquisa mostrando isso. A maioria não tem problema conosco, só quer paz e tranquilidade. Os libaneses, assim como os israelenses, gostam de uma vida boa, sair, se divertir e estar com suas famílias. E é isso aí. De todo modo, Xoxana, quem é seu herói? Minha heroína desta semana. Nós não sabemos o nome dela porque não está sendo divulgado. Porque ela é a primeira mulher a passar no curso da Sayeret Matkal, que é uma unidade de elite de combate das Forças de Defesa de Israel, para a qual mulheres realmente se qualificaram. Ninguém jamais passou pelo treinamento intenso e ela é a primeira mulher a conseguir. Quero dizer que não acredito que as mulheres devem estar em todos os lugares onde os homens estão. Não tenho uma afirmação geral assim. Mas eu vejo o prejuízo quando as mulheres não estão em lugares onde deveriam estar e onde podem ser tremendamente úteis. E ser uma boa soldada não é só ser forte ou ser alta. Existem muitos tipos diferentes de força. Se valorizássemos mais as forças das mulheres, falaríamos menos sobre as guerras dos homens. Ok. Toda semana não precisaríamos ficar falando sobre esses homens e aqueles homens que fazem guerra com outros homens o tempo todo. E o que será que eles estão pensando nessas cabecinhas? Então eu estou muito, muito orgulhosa dela por ter quebrado esse teto de vidro, ou como você quiser chamar, e ter passado pelo treinamento. Tem uma foto ótima em que todos estão desfocados. Os rostos estão desfocados, só há peitos nus e uma camiseta, que é dela. Ela não vai ficar de peito nu. Mas eu acho que quando as mulheres conseguem estar à mesa, seja em mesas diplomáticas, militares, estratégicas, as coisas melhoram. Então, desejo a ela muita sorte. E se Deus quiser, ela ficará bem enquanto protege seu povo como seus irmãos. Amém, sabe? É como se ela fosse a nossa G.I. Jane. Sabe, na semana passada fui convidada para um evento religioso. Canal hebraico Shrogen. Zrogen, debatíamos sobre mulheres em unidades de combate. Uma mulher insistia que mulheres não deveriam ir para unidades de combate e acusava o exército de manipulá-las para isso. Eu penso assim, uma mulher que vai para o combate é porque ela realmente quer ir para o combate. Porque se você não quiser ir, você não precisa ir. E elas não iriam. E eu disse para elas, sabe o que eu disse para essa mulher? 100 anos atrás, diziam que as mulheres não deveriam estar na política. 100 anos atrás, diziam que as mulheres não deveriam ser médicas. Disseram que havia muitos lugares em que as mulheres não deveriam estar. Com as guerras ficando mais tecnológicas, como disse Xoxana, diferentes qualidades que as mulheres têm também podem ser aproveitadas no campo de batalha. Então eu acho isso fantástico. Apesar das críticas em Israel, acredito que devemos seguir defendendo a presença das mulheres em todos os lugares onde desejam e têm aptidão para estar. Então é isso, é uma heroína fantástica, G.I. Jane, nossa G.I. Jane israelense. Ok, agora minha heroína é alguém real que tive a chance de conhecer. Como algumas de vocês sabem, eu fui pela primeira vez na Marcha de Israel em Nova York na semana passada. E foi uma experiência de verdade. Subi em 3 carros alegóricos. Fui a rainha dos carros alegóricos. Nunca tinha subido em um carro alegórico na vida. Era meio que meu trauma nunca ter subido em um carro alegórico.
Pensei, vou entrar em todos os carros alegóricos possíveis. Me diverti muito. No início da marcha, marchava com a governadora de Nova York e outros políticos. E tinha um cara que desde então viralizou porque ele estava gravando o próprio vídeo. E aí eu gravei isso com ele. Só assiste. Eu estou aqui com o líder dos jordanianos. Hassan, sabe de uma coisa? Hassan, sabe de uma coisa? Conta pra gente quem é você. Allah, eu sou de... O líder do grupo, Beni Hassan. Beni Hassan, 1 milhão de pessoas na Jordânia. É por isso que eu vim aqui hoje. É a primeira vez que venho hoje. E qual é a sua mensagem? Minha mensagem é muito clara. Precisamos criar um novo Oriente Médio. Estamos no Oriente Médio. O povo judeu já teve o suficiente. E agora precisamos fazer parceria e o futuro do Oriente Médio. Um bom parceiro. É por isso que precisamos. Não precisamos de mais discursos de ódio, nem mais terror, nem mais derramamento de sangue. É disso que precisamos. É disso que precisamos. É por isso que estou vindo. É por isso que estou vindo. Eu estou vindo. Eu estou vindo. É por isso que estou vindo. Estou vindo até vocês para me juntar a vocês. Sanbi Associação Al-Waldi Wal... Com todo mundo junto, de mãos dadas, é disso que precisamos. Certo, então esse personagem se chama Abdallah, não, Abdalela Al-Mallah. E como você acabou de ouvir, ele é como eu, da tribo Hassan. Assim como eu, ele é da Jordânia. Eu sou de Jabal al-Hassan. Enfim, mas esse cara, basicamente, como você ouviu, é um líder tribal de alguns milhões de jordanianos. E ele foi até a marcha do Dia de Israel em Nova York com suas vestes tradicionais com uma mensagem: chega de guerra com Israel. Somos jordanianos. Precisamos fazer a paz. O Oriente Médio precisa fazer a paz. E essa era a mensagem dele. E, sinceramente, ele se gravou. O vídeo viralizou. Alguém viu e todos os meus amigos disseram: não é você ali do lado dele? E eu disse: sim, sou eu. E eu só pensei: que coisa linda de se fazer. Que coisa linda depois de ser boicotada por Mandani. Que coisa linda ver um homem com suas roupas tribais tradicionais jordanianas marchando com os judeus logo atrás da governadora de Nova York. Esse é um homem corajoso e esse é um herói. Então, sim, esse é o meu herói. É triste que você seja considerado um herói só por dizer algo verdadeiro ou algo assim. Eu sei. Aquilo que você acha melhor para seu povo. Sim. O presidente do Líbano para esse homem da Jordânia. Exatamente. Abdalela Abdallah, esse é o meu herói da semana. Então, obrigada a todos por assistirem. Já foi, vocês sabem, 1 semana e tanto. Nós rezamos para que o regime caia a cada minuto de cada dia. Precisamos fazer essa oração porque eles são o núcleo do mal. Quando partirem, poderemos esperar um Oriente Médio próspero e pacífico. Rezamos pela proteção dos nossos soldados e do povo iraniano e nos vemos na próxima semana. Obrigada por assistirem.